vamos repercutir o Cruzeiro a partir de agora aqui na reunião da turma do bate-bola. Cruzeiro que vai ter o dono da SAF viajando para Goiânia. É isso, ô Rubem Júnior, boa noite. Boa noite, é isso, Álvaro. Um abraço para você, para o Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. Sextou, 6h36. Sextou com trabalho pela manhã na Toca da Raposa. Foi o penúltimo antes do duelo de domingo, 4 da tarde, horário tradicional contra o Atlético Goianiense em Goiânia, e que terá a presença pela primeira vez em um jogo fora de casa do Pedro Lourenço, proprietário do clube. O Pedro que vai estar acompanhando, e uma grande festa também é programada. A gente sabe da força do torcedor do Cruzeiro no estado de Goiás. Logo neste sábado, quando a delegação chega no final da tarde em Goiânia. O Cruzeiro que ainda faz um trabalho amanhã pela manhã, finalizando todo o processo de atividades para o duelo de domingo. O Cruzeiro que tem o seu último jogo pelo Brasileiro, uma vitória sobre o Vitória, teve também a vitória sobre o Alianza aí pela Copa Sul-Americana, tentando dar uma boa sequência, e boa sequência que teria também a presença, manutenção de Barreal, pelo menos é a expectativa do técnico Fernando Seabra. Mas a boa notícia para você que também que está no YouTube da Itatiaia, vai acompanhando as imagens do treinamento da Toca da Raposa neste sábado. Olha o Juan Dineno mascarado, com a máscara no rosto, né? Essa proteção, ele que além do edema na coxa, o Dineno teve uma fratura no nariz. Então a gente sabe que não é fácil uma recuperação, tem todo também processo de confiança do atleta, ele também sempre usa muito bem o cabeceio. O Dineno recuperando-se na Toca da Raposa, já dando aquele pique, já daqui a pouco já deve também já trabalhar com o restante do elenco. E você também acompanha as imagens, tem o Japa, hein, correndo bem, já recuperando-se de uma lesão, né? O Japa que voltou em fevereiro, acabou tendo a recuperação de um trauma no pé e depois sofreu uma lesão leve na coxa, e pelo vídeo dá para ver que o Japa está em fase final de recuperação, podendo ser relacionado, quem sabe, para os próximos jogos. Também a expectativa para o Juan Dineno. O único atleta, Álvaro, que está no departamento médico agora é o Matheus Vital, depois daquela cirurgia no ombro, demanda aí mais uns 2 meses de recuperação. Nas imagens também do YouTube da Itatiaia, a presença do Pelaipe, também do Edu Dracena e do Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, que é o cara do dia a dia na Toca da Raposa. Álvaro. Sobre o Japa, a expectativa em volta do retorno dele, do Panzi? O Japa é uma joia do Cruzeiro, né? E ele foi titular com o Seabra no ano passado. O Seabra conhece muito bem o Japa, foi titular no profissional e foi atleta do Seabra no Sub-20 do Cruzeiro, que venceu várias competições, chegou à final da Copa São Paulo. Esses 2 jogadores que o Rubens citou agora há pouco, tanto o Japa quanto o Dineno, são 2 caras que o torcedor gosta, porque são 2 jogadores que deixam tudo em campo, né? Você pode achar defeitos nos 2, como todo atleta tem, mas entrega não falta, nem ao Dineno. O Dineno é um cara que se entrega muito em campo, e muito menos ao Japa. Muito intenso, são 2 jogadores com potencial de titularidade no atual elenco do Cruzeiro, na atual equipe, e quando estiverem 100% e o Seabra tiver a disponibilidade de utilizá-los, certamente vão brigar por seus espaços entre os 11 iniciais desse time do Cruzeiro. O Japa no meio de campo, um cara que consegue defender muito bem, entrega muito sem a bola e com a bola, tem muita capacidade também para atuar ali pelo lado esquerdo, onde era um problema, até o Barreal parece que assumir essa posição nesse momento. E lá na frente, o Dineno, um cara que é um baita finalizador, já mostrou isso no campeonato estadual e que nesse momento está fazendo falta. Acho que é um centroavante com uma característica específica, aquele cara de jogar de costas pro gol, que se movimenta menos do que os 2 atuais, né? Tanto o Rafa Silva quanto o Papagaio, mas que finaliza melhor do que Papagaio e Rafa Silva. O Japa a gente vê ali nas imagens. Para você que não está no YouTube, assista a gente também no YouTube. Você acompanhando no YouTube as imagens do treino do Cruzeiro, né? A gente vê ali o Pelaipe, o Edu Dracena, o Pedro Júnior, filho do nosso Pedro Lourenço. Um abraço pro Pedro e pro Pedrinho e pro Bruninho também, o outro filho dele. Eles estão acompanhando o treinamento de perto e a gente viu o Japa fazendo corridas ali. Qual que é a expectativa de retorno do Japa ao time do Cruzeiro a ser relacionado, hein, Rubens? Álvaro, se não for pro jogo de domingo, na próxima semana já vai reunir condições.
Isso porque, pelo menos dentro da programação de recuperação, porque foi uma lesão leve na coxa, não foi nada grave, até porque o Japa se recuperou de um trauma no pé em fevereiro, aí já foi uma lesão que teve uma demanda de recuperação um pouco maior, e ele acabou se lesionando no treinamento na Toca da Raposa. Estava muito próximo de ser relacionado e acabou se lesionando mais uma vez. Quem sabe na próxima semana já tendo o Japa à disposição, assim também como o próprio Dineno. E as imagens são claras já, a forma física a ponto de bala, Álvaro. Daqui a pouco você volta e a gente vai falar do time, provável time que vai jogar no próximo domingo, às 4 da tarde, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Pode ser, Rubem? Bola pela Itatiaia, mais Cruzeiro com Rubem Júnior. Agora vamos entrar no jogo de domingo. Domingo o Cruzeiro joga contra o Atlético Goianiense em Goiânia às 4 da tarde. O Atlético Goianiense fez uma divulgação muito bacana. Renda do jogo vai ser destinada ao povo do Rio Grande do Sul, né? Sim. Expectativa de casa cheia. Casa cheia e também expectativa no próprio desembarque do Cruzeiro, que acontece amanhã no final da tarde, também a delegação sendo recepcionada pelos torcedores em Goiânia. Agora 6h45, marcou o sinal eletrônico. Lembrando, falamos do Cruzeiro sempre em nome de Betfair. Vem pro jogo você também. Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo você também. Vem com a Betfair. Vamos então pro torcedor do Cruzeiro. Alô, Nação Azul. O desenho do time pro duelo de domingo. Um time que também já vai sendo, né, memorizado pelo torcedor, porque o Seabra vem tendo uma sequência, tudo que o técnico espera, principalmente para um início de trabalho. Ele que ganhou o Ramiro, que ficou à disposição já para o jogo pela Copa Sul-Americana, esteve em campo, né, pelo menos como opção, mas segue de fora dos titulares. Olha o provável Cruzeiro, que terá o Anderson com o William, Zé Ivaldo, João Marcelo. Essa zaga que por muito tempo foi dor de cabeça em termos de sequência. Ora vez jogava o Neres, depois tinha o revezamento João Marcelo, Zé Ivaldo. Então Zé Ivaldo com o João Marcelo e o Marlon. Aí o meio campo, Lucas Romero, Lucas Silva com o Barreal. Dificilmente volta os Cifuentes, porque o Barreal vem atuando bem, com o Matheus Pereira. E o ataque, Arthur Gomes e o Rafa Silva. O Edu também já comentava na programação da Itatiaia. O Rafa Silva não é esse atacante, né? O centroavantão de origem, mas vem desempenhando bem ali o seu papel, com Rafael Papagaio como opção para a função, enquanto o Dineno não se recupera de lesão. A programação do Cruzeiro, Álvaro, jogadores descansando neste momento. Amanhã pela manhã finalizam as atividades na Toca, à tarde vão para Goiânia. Desafio sempre muito complicado no estádio Antônio Ascioli. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo você também. Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo, vem com a Betfair, Álvaro. Eu pergunto para você, Dupanz, em relação a essa escalação passada aqui pelo Rubem Júnior, alguma novidade, pelo menos para você? Não, nenhuma novidade, e é uma escalação que eu gosto. A gente já pedia antes do jogo da Sul-Americana a entrada do Barreal desde o início e muda a configuração, principalmente do lado esquerdo do Cruzeiro. Se você pegar o jogo do Cruzeiro em que o Barreal não começou e o Cifuentes iniciou entre os 11, o Marlon, pelo lado esquerdo, apoiou muito mais. Marlon subia muito pelo lado esquerdo, apoiando junto com o Arthur Gomes. Se você pegar o último jogo, com o Barreal iniciando a partida, o Marlon, ele fica quase como um terceiro zagueiro nessa saída, ele não passa tanto do meio de campo, e Barreal e Arthur Gomes dobram pelo lado esquerdo. E contra o Alianza, o Matheus Pereira iniciou mais pelo lado direito, mas o Cruzeiro melhorou quando ele caiu para a esquerda. Mas aí foi uma situação de jogo, porque o Cruzeiro joga com esses três atacantes entre aspas, porque o Matheus Pereira, ele é meia, ele é atacante, tem muita liberdade, mas com o Arthur pela esquerda, o Rafa Silva mais pela direita e o Matheus Pereira com essa liberdade. Mas com a entrada do Barreal e Arthur são quem dobram pela esquerda, o Marlon fica um pouco mais. Obrigado, Edu, 6 horas